Ei, turma, estamos chegando aí na reta final da disciplina, né? Na verdade, reta finalíssima. Faltam poucos dias aí para a gente finalizar o nosso semestre. Como vocês podem observar aí pelos mapas de atividade, o último mapa que eu postei aí para vocês, ele contempla aí do dia 31, né? Abrange aí o intervalo do dia 31/8 até dia 27/9. E essa disciplina, ela tem, assim como eu já havia conversado com vocês desde o início, lá quando a gente estava trabalhando de forma presencial ainda, que ela no final teria um trabalho, e esse trabalho ele tem o maior peso em relação à pontuação, né? Nota de todas as coisas que a gente vai fazer durante esse módulo. E aí eu estou fazendo esse vídeo, inclusive, para tentar facilitar um pouco essa realização do trabalho, visto que a maioria de vocês não se manifestou em relação a dúvidas, dificuldades ou qualquer outro tipo de coisa que tenham tido para fazer o trabalho. Ele não é um trabalho complicado, eu sempre busco simplificar ao máximo em termos de requisitos, né, de critérios de avaliação nesse trabalho. Eu quero, na verdade, que vocês tenham uma noção de quanto custa, por exemplo, fazer um projeto de redes com cabeamento estruturado, né? Então, quando a gente fala de cabeamento estruturado, a gente está falando de cabeamento metálico, tá certo? E eu vou abrir então a especificação do trabalho aqui para poder dar uma explanada com vocês rapidamente sobre o que eu espero que vocês façam, tá? Vou estar aqui na área de trabalho mesmo, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Bom, sobre a especificação do trabalho, né? Vamos colocar aqui para ficar bom de visualizar, né? O projeto de instalação, basicamente, o que eu espero de vocês é que vocês especifiquem dentro da norma de cabeamento estruturado o tipo de cabo que vai ser passado, né? Ou que a gente chama de lançamento, né? E qual é o trajeto do lançamento desses cabos, dado para vocês uma planta baixa. Então, elaborar um projeto de infraestrutura e rede lógica baseado na norma de cabeamento estruturado categoria 5E. Botei categoria 5E porque ainda é vamos dizer assim, o padrão mais requisitado dentro de uma instalação de cabeamento estruturado, tá? Em redes locais. Nós temos até categoria 7, se vocês forem olhar aí em sites como o da Furukawa, vocês que são fabricantes, né, de materiais para infraestrutura de rede, principalmente cabeamento e equipamentos para testes de verificação, de certificação de cabeamento, vocês vão ver que existem várias evoluções dentro da padronização de cabeamento estruturado, e essa padronização, para quem andou olhando aí o material, né, dos slides, que fala de cabeamento metálico, viu que quando entra na parte de certificação, a categorização da infraestrutura de cabeamento está diretamente relacionada ao desempenho dela, né? Ou seja, a velocidade que essa rede vai proporcionar e a confiabilidade, qualidade de serviço. Então, seguindo a norma TIA-EIA 568B1, TIA-EIA 568B2, TIA-EIA 568B3 e os 7 subsistemas que formam a rede local, tudo isso está no nosso slide de cabeamento metálico, tá? Definir a tecnologia
cabos, tomadas de distribuição, a distribuição, localização dos equipamentos nas salas e pontos de rede nas estações de trabalho. Eu vou exemplificar, eu vou abrir a planta para vocês agora e vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero que vocês façam. O que deve ser entregue, né? Aí no caso impresso, porque alguns alunos infelizmente não estão em condições de acessar o material de forma remota, via tecnológica. Então a gente teve que, vamos dizer assim, dar esse jeitinho também de adaptar essa disciplina para o material impresso. Confesso que não é uma coisa muito fácil de seguir dessa forma, mas é possível. E arquivo digital, que é o caso de vocês que estão assistindo o vídeo agora e estão conseguindo acessar a plataforma para poder postar para mim o trabalho para eu avaliar depois, né? Então, esse arquivo digital ele vai ser, na verdade, no formato de documento mesmo. Pode ser feito no Word, pode ser feito até no WordPad aí para quem não tem Word, ou no LibreOffice, para qualquer ferramenta de processamento de texto que dê para você colocar texto junto com a imagem, tá certo? Preciso dessas imagens porque vocês vão ver que dentro da entrega eu preciso ter a planta baixa com o cabeamento passado e o posicionamento dos equipamentos, a sinalização, né? Eu vou precisar também de um esquemático do rack, eu peço o esquemático do rack, e vocês vão colocar também uma planilha, que é a planilha de orçamento. E aí essa planilha de orçamento eu vejo que é uma das coisas também mais legais desse trabalho, que vocês vão ter a ideia de quanto de material e mão de obra, mais ou menos, assim, pelo menos a mão de obra eu digo mais ou menos porque vocês vão fazer uma estimativa, né? Quanto vocês acham que é a hora de um técnico e quanto tempo o técnico demoraria para executar o trabalho de lançamento de cabo e configuração de equipamento. Uma coisa importante, já de cara, para não preocupar vocês. Esse trabalho não existe uma especificação, vamos dizer, uma resposta errada, né? Ele pode ter especificações mais interessantes para o cliente e especificações menos interessantes para o cliente. Ou seja, especificações que estão atendendo melhor os requisitos de norma e foram melhor pensadas para viabilizar o projeto, ou seja, reduzir custo. E assim, é claro, atendendo a questão de escalabilidade da rede, né, aqueles critérios que a gente já comentou sobre o cabeamento estruturado, que uma das características é ter a flexibilidade de layout e atender demandas futuras, que vai dar para a gente uma sobrevida desse sistema, né, ou seja, dessa infraestrutura de muito mais anos aí, sem precisar você reinvestir nisso. E aqueles trabalhos que eventualmente vão ser entregues assim, não atendendo alguns critérios da norma, aí sim existe uma penalização na pontuação, né? E talvez que não tenha tido um raciocínio muito interessante na forma de fazer lançamento de cabo ou distribuição dos equipamentos, tornando o projeto muito caro e muitas vezes sem competitividade, né? Mas então vamos lá. O que deve ser entregue? A capa do trabalho, contendo, né, título, a disciplina, projeto de instalação de rede de computadores e o nome dos integrantes do grupo. Eu coloquei aí que esse trabalho ele pode ser feito com até 3 alunos. Então, assim, mesmo no formato online, eu acredito que vocês vão conseguir, entre vocês, né, trocarem ideias de forma remota, ou utilizando o WhatsApp, ou utilizando aí, sei lá, o Zoom, Meet, né? Essas ferramentas para conferências online aí, e trabalharem
sem precisar necessariamente, por exemplo, o grupo estar presencialmente ligado, né? Ah, vou para casa de fulano, vou para casa de ciclano. Eu não quero que isso aconteça, porque perde o sentido até da gente estar trabalhando de forma remota aqui, se vocês sentirem que precisam de forma presencial estarem deslocando para a casa de colegas para fazer o trabalho. Então, a ideia podem dividir tarefas, certo? Às vezes vocês conseguem trabalhar de forma remota assim, e aí é importante colocar o nome de quem trabalhou na elaboração do projeto. O que deve ser entregue então é a capa, né? Bonitinho, faz um documento que tenha uma capa, só para poder me ajudar também na identificação. Planta baixa com indicação dos dutos eletrocalhas e seus diâmetros, número de cabos por duto, caixas de passagem, tomadas. Isso aqui é importantíssimo porque isso vai gerar a nossa planilha de orçamento. Então eu vou aqui abrir logo a planta para a gente poder inclusive ter uma ideia do que é isso aí, tá? Vou abrir a planta. E aí aqui, só para a gente poder exemplificar as coisas, eu vou até dar essa aqui é a planta baixa, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou dar um print nela aqui. E vou abrir um paint, só para poder mostrar para vocês algumas coisas, rabiscar um pouco aqui com vocês em cima dessa planta, certo? Bom, vamos lá. Deixa eu botar uma cor diferente nessa linha e engrossar ela um pouco. Botar aqui. Tá. E vamos colocar uma cor, botar uma cor vermelha aqui, que eu acho que vai destacar bem. Bom, primeiro ponto. Essa aqui é uma planta baixa de um edifício comercial. E aí vocês precisam, na verdade, entregar para mim um projeto de cabeamento estruturado para essa planta. Tá certo? Para essa planta aqui. Nessas cotas vocês estão vendo a numeração, né, das dimensões em metros, ok? Em metros. Porque ele até fala aqui que é uma escala de 1 para 100. Então, aqui, por exemplo, quando você visualiza essa tomada de comprimento aqui, sendo 11,76, na verdade isso daqui é o quê? São 11 metros e 76, ok? Centímetros, né? Aqui, por exemplo, eu teria 12 metros e 20 centímetros. E assim por diante, né? Essa distância aqui, por exemplo, é de 10 metros e 80 centímetros. Uma coisa importante é a gente definir por onde vai estar chegando o cabeamento. Como vocês não me perguntaram nada, ou vocês não conseguiram nem começar o trabalho ainda, né? Ou chutaram algum ponto em que esse cabeamento está chegando, né? Como a planta baixa não foi detalhada como sendo um primeiro andar de um edifício, pode ser que vocês tenham considerado também que isso esteja no térreo e que em algum ponto aqui, né, nas margens, a gente tenha a sala de telecomunicações por onde chega o cabeamento da rede primária externa, né? Bom, mas basicamente o que eu quero, até simplifica bastante, considerando que isso daqui tudo é um andar de um edifício, vocês vão fazer o cabeamento estruturado para esse andar desse edifício. Imagino que aqui tem uma empresa, pode funcionar tanto na área da saúde, então aqui cada sala poderia ser, por exemplo, um consultório médico, né? E aqui um salão de recepção. Aqui a gente poderia ter também funcionando uma escola, então cada sala dessa poderia ser um laboratório de informática e aqui ser uma área de vivência, né? Então são exemplos de utilização desse espaço. O importante é a gente considerar então que aqui, ó, nós vamos ter
o nosso, na verdade aqui, ó, nós vamos ter o ponto de chegada da nossa rede primária. Então, a partir daqui é que vocês vão distribuir o cabeamento, certo? Então, é claro, né? Se eu falo para vocês que esse é o ponto central, então aqui nesse ponto nós vamos ter o rack, tá certo? Nós vamos ter o rack para vocês colocarem então os equipamentos como roteador, switch, até mesmo o modem de internet, né? E aí o projeto, na verdade, de cabeamento estruturado, vocês vão estar especificando para mim, é a rede secundária, que é a rede que vai horizontalmente, né, distribuindo o cabo, né, nesse andar, tá certo? Então vou dar um Ctrl Z aqui de novo e nós vamos fazer o seguinte. Lá na especificação do trabalho, ele fala, olha, eu quero que vocês indiquem os dutos, eletrocalhas e os seus diâmetros, né? E, claro, quando vocês forem pesquisar na internet sobre eletrocalhas, vocês vão ver que existem várias dimensões de eletrocalhas e essas dimensões estão relacionadas diretamente à quantidade de cabo que vai passar em cada eletrocalha dessa, né? O número de cabos por duto, então, quer dizer, se você sabe quanto de cabo vai passar no duto, você sabe que tamanho de duto você precisa usar. Na norma, a gente tem que a ocupação do duto tem que ser de 60, até 40%, não é isso? Eu não posso passar de 40% da taxa de ocupação. Depois, caixas de passagem e tomadas. Essa questão da taxa de ocupação é importante para vocês imaginarem, por exemplo, que uma situação em casa, né? Eu quero passar um fio, por exemplo, de uma tomada que está na minha sala lá para o meu quarto. Se vocês perceberem que a quantidade de cabo dentro daquele cano, né, dentro do duto, dentro do conduíte, é muito maior do que a metade do espaço físico que caberia o cabo, quando você tiver que passar o cabo fazendo qualquer curva ou uma distância muito grande, o cabo emperra, né? Ele agarra e você não consegue então chegar na outra ponta do duto e, consequentemente, o lançamento do cabo fica prejudicado. Aí começa aquela coisa de ficar passando vaselina, passando detergente. Tem gente que repela, bota até detergente, né? Mas alguns tipos de lubrificante para tentar passar esse cabo ali naquele duto, e com isso força muito a tração do cabo na passagem, e isso pode romper o cabeamento e é o que faria, por exemplo, uma infraestrutura de rede ter falhas de comunicação, né? Cabeamento quebrado, danificado. Mau contato, a conexão é perdida. Bom, então vamos colocar um exemplo aqui, né? Até com experiências de outras situações que eu já recebi desse trabalho pronto, só para dar exemplo, sabendo que o cabo está saindo desse ponto, vocês podem pensar, por exemplo, aqui, ó, definir os espaços onde vão ter eletrocalhas. Ó. E aí o cabeamento, então, ele precisa passar por canaletas, passar por pontos de conexão para atingir a eletrocalha e a partir da eletrocalha ir atingindo as salas, tá certo? Atingindo as salas. E aí seriam os pontos de passagem do duto da eletrocalha para dentro das salas,
e aqui por dentro das salas imaginar, por exemplo, que vocês estão colocando canaletas. Eu coloquei tudo de cor vermelha, mas interessante é vocês definirem cores distintas para cada item e depois colocar uma legenda especificando, por exemplo, a azul é a minha eletrocalha, vermelho vai ser cabeamento, tá certo? Amarelo vai ser minhas canaletas. E aí na planilha de orçamento vocês vão especificar qual foi o tipo de canaleta, qual foi o tipo de eletrocalha, qual foi o tipo de cabo que vocês compraram e o valor em metros de cada coisa dessa. Ok? Então aqui, por exemplo, o cabeamento vermelho, a eletrocalha é azul e vou botar aqui uma outra cor, vou botar verde aqui, por exemplo, e verde é a minha canaleta, tá certo? Aí eu usaria canaleta aqui. E aí, para vocês me darem esse orçamento, vocês vão ter que somar tudo isso que está sendo gasto. Como é que você calcula isso? Bom, eu tenho as dimensões na planta, então é só você ir somando e multiplicando onde achar que tem que multiplicar. Por exemplo, quantos cabos vão sair daqui, passar por aqui, para chegar lá nas salas, né? Então vocês vão fazendo um somatório ou uma estimativa de quantos metros de cabo vocês comprar para poder fazer esse lançamento de cabeamento. E aqui no RAC, né? Aqui no RAC, vocês vão me entregar um outro documento separado com um desenho como se fosse um RAC mesmo, tá certo? Algo assim, quer ver? Algo assim. Algo assim. Eu tenho aqui um rack e aí aqui eu vou ter meus equipamentos, tá? Vocês vão dizer quantas U's é esse rack. U são unidades, então quantas unidades ele tem vai definir para a gente quanto de equipamento é possível instalar nele. E aí dessa forma aqui vocês vão colocar lá depois, ó. Aqui eu vou ter, por exemplo, um switch. Aqui eu vou ter um roteador. E tudo isso vai estar lá na sua planilha de orçamento, quanto custa. Aqui eu vou ter, sei lá, uma power line. Power line seria aquela régua de tomada, certo? Pensar aqui, de repente, um no break. Tá? E algumas unidades vazias mesmo, não tem problema. Então vocês vão ver lá, eu peguei um rack de 16U, peguei um rack de 24U's. Esse switch, quando especifiquei para 24 portas, né? Por que eu estou falando isso? Porque na hora que vocês estiverem fazendo lá o lançamento, vocês vão ver onde vocês vão estar colocando o switch e o número de pontos de tomada que vocês vão precisar colocar lá, né? Vou abrir de novo a planta aqui. Vou dar um print novamente. E aí aqui, olha só. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Esses pontos aqui, ó, podem ter gerado confusão. Vocês achando que obrigatoriamente eu tenho que ter esses pontos como ponto de tomada. Mas na verdade isso aqui foi uma planta
que eu já peguei pronta, então existia essas especificações de ponto de tomada de energia aí. Mas vocês podem colocar esses pontos de tomada tanto de energia quanto de rede lógica onde quiserem, tá bom? Por exemplo, não falei que precisa ter uma legenda dizendo a cor das linhas, o que significa? Vocês também vão na legenda colocar, por exemplo, assim, olha, triângulozinho, o que você vai representar o triângulo? O triângulo vai representar tomada. Tomada lógica. Tá? Tomada lógica. Então, quando eu colocar aqui, ó, os triângulozinhos, eu sei que aqui eu tenho pontos de rede lógica. Então, eu sei que o cabeamento que está saindo aqui, está indo na eletrocard, não sei o que lá, vai passar na canaleta aqui, e na canaleta eu vou ter vários pontos de rede lógica. Perceberam? Então, não é difícil fazer o trabalho. E agora vamos lá. Eu coloquei para vocês exemplo da planilha de orçamento, né? Planta baixa já foi. E planilha, cadê? Exemplo, planilha de materiais. Ó. Aí aqui foi um exemplo, tá? Vocês vão fazer uma planilha nesse formato aqui, tendo lá o item, unidade, como é que é vendido, 100 peças, 100 metros, né? Não sei. Preço por unidade, quantidade e valor total, tá? Então, eletroduto, lá é vendido peças de 3 metros, mas você pode simplificar, colocar aqui ou na descrição a unidade, né? Ou aqui mesmo, e definir o preço. No final, a gente vai estar interessado em ver essa questão aqui do subtotal, do total, né? Cadê? Essa planilha aqui ficou grande, né? Muita coisa. Assim, ó, aqui é o exemplo do hack, tá vendo? Eu mostrei ali no Paint mais ou menos como é que seria. Se você quiser montar ele também numa planilha, né, e colocar a borda nas células, também consegue fazer. Aqui no hack você tem 3 hacks, mas aqui é só um exemplo. Vamos supor que você queira colocar 3 hacks durante a instalação. Eu acho que não é o caso mesmo. Tem a questão de armário suspenso também, tá certo? Que são parecidos com hacks, só que tem menos unidades, né? Às vezes 4 unidades, às vezes 6 unidades, que podem ser utilizados nas salas para fazer distribuição de ponto de rede através de switch. Só vocês lembrarem como é que é o nosso laboratório lá no IFES, né? Que na nossa sala tem lá aquele armáriozinho com switch pendurado na parede. Aquilo ali é um armário suspenso. Às vezes no seu projeto você acha interessante colocar um daquele em cada sala e dentro dele um switch para poder fazer a distribuição dos pontos. Isso minimiza a quantidade de cabo que vai estar saindo, né, desse seu armário de telecomunicações para distribuir nas salas. Então, por exemplo, se eu tenho um switch aqui, 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 um switch em cada sala, quando eu saio daqui com apenas um cabo para essa sala, isso é suficiente para que depois um único cabo virar vários pontos de rede, né? Então você passa menos cabos nas suas eletrocards, tá? Isso daqui vamos considerar sendo banheiro, então vocês não vão precisar fazer cabeamento aqui nesse pedaço. Aqui também uma área de banheiro, tá? Não, e aqui também, então não precisa se preocupar com cabeamento. E para ficar, é basicamente isso, tá? Vamos voltar para a especificação, porque o grosso mesmo já foi. Ó. Legenda com observações materiais de infraestrutura. Legenda com observações e explicações simbólicas adotadas. Foi aquilo que eu falei ali agora, né? Triângulo para tomada, cor diferente para as linhas que vão representar canaleta, eletrocard, eletroduto, cabo.
planilha com quantitativo de materiais de cabeamento, planilha de quantitativo de materiais de infraestrutura, isso aqui tudo pode ser uma única planilha, tá? Pode ficar tudo na única planilha. Desenho esquemático dos racks com seus acessórios de indicação de cor das etiquetas de identificação. Tem um slide também que fala de cabeamento metálico. Lá tem uma tabelinha de cor e para que a identificação de cores, né? E onde esses cabos por onde esses cabos estão passando. Por exemplo, a minha rede primária eu jogo um cabo cinza, rede secundária cabo azul, interligação entre fazer o crosstalk pode ser cinza, pode ser amarelo. O importante é vocês definirem essa etiquetagem, tá bom? Seguindo a planilha é melhor, que vai estar dentro da norma. Existem empresas que elas definem a própria padronização de cor de cabeamento, mas normalmente a gente segue a norma, porque aí como é que eu vou dizer assim, dispensa a necessidade de você etiquetar o cabeamento, né, no rack, dizendo para onde aqueles cabos estão indo, né, e de onde eles estão vindo. Se eles estão indo do rack para as tomadas, que seria a nossa rede secundária, né, horizontal. Se eles estão vindo da rede primária, pode ser a rede vertical, aí, inclusive, no caso de edificação. E seria também os cabos em que você tem um maior gargalo, uma alta velocidade neles. Observação: utilizar o projeto fornecido pelo professor, aquela planta lá, fazer os diagramas usando o aplicativo CAD, não há necessidade disso. Caso necessário, crie desenhos, detalhe para explicar os pontos específicos do projeto de execução. Aqui, em questão de desenho, isso aqui não precisa não. Você, na verdade, pode fazer o seguinte: eu tenho lá um ponto no meu projeto que eu vou estar saindo da eletrocalha e indo para dentro da sala, eu preciso de uma conexão, mostrar como é que, né, o que eu comprei, né, especifiquei no meu projeto para poder sair da eletrocalha e entrar na sala para acessar a canaleta. Então vocês podem pegar uma foto do que vocês viram na internet, por exemplo, que é usado, né, para ligar a eletrocalha ao duto que está passando pela parede, né, ou entrando na sala e acessando a eletrocalha, e dizer quanto, né, onde que ela ali apareceu, e colocar a imagem. Né? A imagem sempre é bastante rica, né? Ajuda. Observe que isso, se necessário. Se você achar que não é necessário, a coisa está bem simples, você comprou somente, sei lá, uma conexão de eletrocalha para duto, um joelho, um T, alguma coisa do tipo, você vai chegar lá e vai colocar na sua planilha e vai dizer quanto custa. Tá? Utilizar a ferramenta CAD, a gente não teve curso de AutoCAD, não teve curso nem desse A9CAD que eu coloquei aí para vocês, que é uma ferramenta gratuita que particularmente eu pensei até em tirar ela daí, porque eu não me adaptei muito, achei ela, vamos dizer assim, simplificada demais, ou sei lá, ela é muito simples, mas você acaba tendo muita dificuldade para operacionalizar com ela, né? Trabalhar com ela, então acho que não vale nem muito a pena vocês perderem tempo com esse A9CAD. Quem conhece AutoCAD, beleza, pode fazer o projeto especificando os detalhes com AutoCAD. Quem não tem ferramenta CAD nenhuma, nunca usou nem nada, não acho que é o momento de ficar arriscando agora aprender uma ferramenta dessa. Pega lá um papel, né? Imprime ou desenha ou redesenha essa planta que eu passei para vocês, caso você não tenha impressora. Faça no papel todo esse esquema de passagem de cabeamento, sei lá, tira a foto, né, escaneando ela pelo celular mesmo, né, no caso, e coloque aí no seu trabalho como sendo o seu projeto de lançamento do cabo, certo? Então é isso. Não tem mistério esse trabalho.
Essa disciplina, como eu baseei pelo material de Universo Sudré, vocês devem perceber que em muitos lugares eu coloco referência o nome dele, até mesmo por questão de ética, né, e direitos autorais e tal. Mas é basicamente isso, tá ok? Trabalho bem simples, espero que vocês não tenham dificuldade, mas tendo dificuldade eu estou à disposição. Voltando aqui para o nosso cronograma, dia 27, oficialmente a gente estaria encerrando a nossa disciplina. Então vocês precisam correr bastante com isso agora, né? Ih, rapaz, fechei aqui, ó. Vocês precisam correr um pouco com isso aí. E aí no mapa de atividades, eu não pretendo oficialmente, né, ou seja, formalmente, dar mais sequência aqui nesse planejamento. Certo? Mas a ideia é o quê? Como a gente tem ainda uma gordurinha para queimar, vamos dizer assim, dia 27/9, estou colocando que é o fim da disciplina, né? Ó. Nossa disciplina vai até a semana que vai até o 27/9. Aqui já seria fechamento das notas e recuperação paralela. O que é essa recuperação paralela? Tem atividade pendente? Vai lá e faça. Teve aluno aí que teve dificuldade de acesso. Eu falei, ó, até dia 31 eu estou aceitando, tá certo? A postagem de material. Então eu vou segurar o máximo aqui antes de lançar a nota de vocês para dar tempo de todo mundo conseguir fazer as atividades. O que eu pretendo então é, a partir do dia 27, começar então a fazer o apanhado de todas as atividades que vocês fizeram, começar a lançar as notas, e aí vocês vão acompanhar esse lançamento de nota, inclusive, pelo acadêmico, tá? E vão saber se o que vocês fizeram já foi suficiente para ser aprovado, se precisa fazer mais alguma coisa. E aí vamos considerar aí que depois do dia 27, a gente vai estar entrando aí na última semana de setembro e primeira semana de outubro, né? Aqui, ó, certo? Falei 31 de setembro, não, até dia 30 de setembro estou aceitando, né? E aí vamos botar aí, até o dia 2 de outubro, ainda dá tempo de vocês estarem me entregando esse trabalho e eu considerar ele nota cheia, tá? Valendo 100 pontos, 40 pontos ainda. E aí é isso. Todas as atividades que vocês fizeram vão valer 60 pontos. E o trabalho vale 40 pontos. Tá? Lembrando que vocês fizeram várias listas de exercício, fizeram simulação com o PECT Trace, teve uma simulação com o PECT Trace que foi opcional e que ela pode ajudar na pontuação também, né? Que é sobre rede sem fio. Então, tudo isso aí vai agregar ponto para vocês, né? Então, basicamente, foram 3 listas de exercício, vamos colocar aí 20 pontos cada uma, já deu 60. Se você deixou de fazer alguma lista de exercício, mas optou fazer a lista do PECT Trace, ela pode substituir uma que ficou faltando, tá certo? O trabalho final vale 40 pontos, que daria 100 no total. Então, é isso, tá bom? Qualquer dúvida, dificuldade, pode chamar no Zap. Pode também chamar no fórum, mas eu acho que o Zap é muito mais dinâmico, muito mais rápido, imediato para dar a resposta. E também tem a opção de e-mail. Tem muito aluno aí dessa turma passando aí, pedindo ajuda por e-mail. Eu tenho respondido também, mas o WhatsApp é mais rápido. Ok? Abraço e bom final de semestre para vocês. Para quem está se formando agora, parabéns, desejo sucesso também na carreira, né? E eu pretendo até a segunda semana de outubro estar com tudo isso fechado para poder liberar vocês, ok? Quem já fez tudo, parabéns, pode ter certeza que vai ter sido aprovado aí na disciplina. Abraço.